E por fim a gente vai olhar alguns exemplos práticos de implementação e avaliação de modelo em PyTorch, olhando alguns dos conceitos que a gente já viu anteriormente. Então aqui a gente vai ver script para treino, teste, alguns algoritmos, testar de forma básica alguns algoritmos de quantização, pruning, uso de notebooks, containers, fazendo log do treinamento, visualização dos dados. Então a gente vai olhar alguns exemplos básicos de forma bem superficial, mas esses exemplos eles vão estar disponíveis no GitHub da disciplina. Então vocês podem baixar, testar, fazer variações e visualizar os resultados que a gente vai ver agora. E aí a primeira parte é relacionado ao treinamento. Então a gente já sabe que quando vai fazer o treinamento a gente tem que setar vários parâmetros, definir valores de modelo de otimizador do learning rate que a gente vai usar. E uma forma de fazer isso é usando os argumentos com o argument parser do Python. Fazendo isso a gente pode deixar customizável para definir vários comandos e executar vários experimentos e definir valores default também, para a gente não estar setando todos esses valores sempre que a gente for rodar. Então se a gente já sabe um conjunto de experimentos, a gente já pode deixar definidas as linhas de execução, definir os valores que quer executar e definir que argumentos são requeridos para rodar, quais são opcionais, o que vai ter valor default definido, o que não vai ter, ou quais escolhas a gente pode ter para um certo argumento. Então é sempre importante a gente usar esse esquema parametrizado antes de rodar o treinamento, não deixar tudo escrito hard-coded no código. Até mesmo outra forma de fazer isso é a gente ter um arquivo de configuração, um .yml ou um JSON, e ao invés da gente ter, por exemplo, os argumentos, a gente pode ter um arquivo em que a gente já tem esses parâmetros definidos, a gente lê desse arquivo e executa. E para cada experimento a gente vai ter um arquivo definido. Então isso dá para a gente a maior chance de replicabilidade, para a gente obter os mesmos resultados, replicar experimentos, mas também facilitar a escolha desses parâmetros e quando a gente tiver que rodar vários experimentos. Outra coisa interessante também em relação à modularização, então é sempre bom a gente definir os nossos passos de forma modularizada, a gente ter funções para cada etapa, para fazer cada coisa, porque se a gente precisar mudar algo, a gente vai mudar diretamente da função e isso vai se estender para todos os códigos onde a gente for executar. E aí quando a gente tiver de fato no fluxo de controle do treinamento, a gente vai ter um código simples que é fácil da gente identificar cada etapa. Então a gente vai realizar o treinamento, a gente vai realizar o passo de validação, mas cada coisa vai estar modularizada em sua própria função. E aí se a gente precisar corrigir algo ou identificar algum problema específico, a gente pode fazer de forma mais rápida ou de forma mais simples, com tudo modularizado. E é interessante a gente notar também, a gente sempre fazer as checagens. Então a gente vai iterar um treinamento sobre o número de épocas, a gente faz o treinamento e durante um certo número de passos, passado um certo conjunto de épocas, a gente pode fazer a validação e aí é sempre importante a gente verificar a acurácia, salvar sempre o melhor modelo que a gente está obtendo, ajustar nossos valores e sempre fazer o log dos valores que são relacionados ao treinamento. Então, loss, acurácia ou qualquer outro score ou métrica que a gente está utilizando. E aí, para a realização de testes, a gente pode ter um script próprio para teste, seguindo todos esses padrões que a gente vai ter no treinamento. E é interessante também a gente usar notebooks, principalmente para essa parte de experimentos. Então
Então, se a gente tem um conjunto de parâmetros que quer testar ou visualizar os resultados, se a gente faz isso no notebook, o output ele já vai estar indicado. Então, mesmo que a pessoa não rode, ela vai visualizar todos os resultados que a gente obteve. E com o notebook a gente pode usar as células de Markdown para colocar a descrição, colocar figuras ou imagens e até mesmo a gente fazer gráficos para visualizar os resultados internamente no notebook. Então aqui está indicado de forma bem simples, a gente pode visualizar os valores de variáveis, a gente pode visualizar scores de métricas e a gente tem flexibilidade para inserir diversos tipos de informação. E aí isso facilita na hora de visualização ou avaliação posterior por outra pessoa ou na hora de validação dos resultados. Outra coisa interessante também é relacionada à visualização. A gente sabe que a parte dos dados e dos datasets é extremamente importante quando a gente está fazendo treinamento. E aí, se a gente usa ferramentas para visualizar, para fazer uma análise dos dados, entender a distribuição do nosso dataset, isso pode facilitar até na escolha dos parâmetros para o treinamento. Então aqui nesse exemplo a gente tem o uso de uma dessas ferramentas que ajuda a gente nessa parte de visualização, 51, que a gente consegue visualizar os exemplos, a gente consegue visualizar as distribuições, a gente pode criar embeddings dessas distribuições para identificar como esses exemplos eles estão distribuídos no espaço. A gente pode setar tags para identificar os labels e até mesmo comparar resultados de predições com os exemplos. Então quando a gente executa o código, ele vai gerar para a gente, vai fazer o fetch das imagens, vai carregar, vai associar isso com o metadado que a gente está utilizando. Então nesse caso dessa ferramenta, por exemplo, a gente pode ou definir um loader já pré-definido, por exemplo, se já tem uma distribuição definida dos exemplos nas pastas, já tem um padrão conhecido, a gente pode fazer esse carregamento de forma customizada. A gente pode carregar os samples, colocar funções específicas ou tags específicas que a gente queira e gerar o dataset. Então dá para ver que a gente consegue fazer isso de forma bem simples. A gente cria o dataset e gera os exemplos com poucos comandos. Da mesma forma, para gerar os embeddings, a gente chama os algoritmos disponíveis e pode gerar de forma bem simples. Ou até mesmo, se a gente quiser fazer um embed customizado, a gente pode inserir ele e passar as features que a gente está extraindo. E aí nesse caso, como a gente está usando o embed, ele vai fazer também identificação e agrupamento dos dados. E como resultado a gente pode visualizar as imagens, a gente pode visualizar as labels associadas. Até se a gente tivesse resultado de classificação, poderia estar aqui indicado qual foi o resultado da classificação e comparar se as labels elas estão corretas. E a gente pode também filtrar a informação. Então, se a gente define uma tag, por exemplo, como uma label, a gente sabe quantos exemplos de cada label a gente tem disponível no dataset. A gente pode filtrar para um tipo específico, então visualizar exemplos que pertencem a uma única classe. E aí fica bem fácil da gente entender a distribuição do dataset e manipular a informação de forma a melhorar o resultado do treinamento. Da mesma forma, se a gente cria a visualização de embed, a gente vê como os pontos de cada exemplo eles estão distribuídos no espaço. Então, para cada uma das classes, a gente vê o agrupamento, a gente vê o quão separados eles estão, ou como o modelo ele consegue separar essas classes no espaço. E aí, além da visualização dos dados, a gente pode ter a visualização de todo o conjunto de arquivos que a gente está manipulando e dos resultados do treinamento. Então a gente já viu no Latent Biases que dá para fazer isso. A gente pode usar o log para salvar
os resultados dos escalares. Então, a cada iteração a gente vai salvando os pontos e os valores e vamos gerando o gráfico para verificar cada execução ou cada treinamento que a gente faz. Então, cada vez que a gente executa, a gente gera um run específico para essa execução e cada run vai ter o seu conjunto de valores, seu conjunto de resultado. E isso vai sendo atualizado de forma interativa na medida que o treinamento vai progredindo. E, por exemplo, se a gente quiser filtrar um run específico, se a gente quiser tirar uma dessas informações ou visualizar um subconjunto dessas execuções, a gente pode customizar isso de forma bem fácil e criar reports para isso. Então facilita bastante na hora da avaliação dos modelos e até para visualizar os diferentes parâmetros que a gente tem para cada uma das execuções. Então se a gente faz o summary dessas informações, a gente pode armazenar para cada uma das execuções quais foram o conjunto de hiperparâmetros e de argumentos que a gente usou para fazer essa execução. E da mesma forma, como ele é iterativo, a gente pode visualizar todas as execuções que estão rodando, todas que foram finalizadas, ou até se alguma execução teve algum problema. A gente pode criar alertas e dessa forma a gente consegue automatizar o nosso fluxo de treinamento. A gente pode deixar várias linhas de comando treinando e a gente vai ter tudo isso registrado para identificar problemas, para identificar resultados e identificar as variações. E aí no final do treinamento isso também vai estar refletido no terminal. A gente vai ter o histórico de variação dos valores do qual a gente está fazendo log e do conjunto de parâmetros que a gente utilizou. E esse conjunto a gente pode tanto usar a lista de argumentos como um arquivo de configuração onde tudo isso já vai estar definido. Além de salvar os nossos parâmetros e as coisas no qual a gente faz o log, a gente também tem um armazenamento dos arquivos e das configurações que foram utilizadas para fazer aquela execução. Se a gente precisar recuperar alguma informação ou visualizar quais arquivos a gente está usando, qual versão do arquivo a gente está usando, isso também vai estar registrado dentro da execução que a gente fez. E também a gente vai ter salvo todo o log do terminal durante aquela execução. Então, se eu for entrar numa run específica, por exemplo, essa que falhou, a gente pode entrar, visualizar a saída do terminal e descobrir qual foi o motivo que causou o erro de execução. Então, por exemplo, aqui a gente teve um problema de alocação de memória e não conseguiu executar. Porque na primeira execução a gente utilizou um batch de 256, fazendo só o ajuste da camada de classificação, fazendo fine tune só do classificador. Depois a gente tentou executar essa mesma configuração, mas treinando a rede inteira, e aí teve um estouro de memória da GPU. E aí, treinando a rede inteira, a gente reduz o batch para 32 e a execução ela foi concluída. Então, além da gente registrar resultados, a gente registrar arquivos e identificar a performance do sistema, a gente também pode identificar problemas e ajustes que precisam ser feitos para cada uma das execuções de forma bem simples. Outra boa prática também de implementação é a gente usar ambientes com containers. Então, quando a gente faz o treinamento na máquina ou até utilizando o notebook, a gente precisa listar os requisitos, instalar os softwares e as bibliotecas necessárias. Se a gente utiliza, por exemplo, uma ferramenta baseada em containers que vai gerar uma imagem,
A imagem ela vai ser autocontida com todas as ferramentas que são necessárias para executar aquele código. Então você não precisa instalar localmente nenhuma biblioteca ou nenhum software. A gente vai ter como se fosse um ambiente virtual, uma máquina dentro do seu SO, que vai estar sendo instanciada. Essa imagem ela vai ter uma base onde você vai ter as bibliotecas e software necessário para fazer a sua execução. Você consegue definir as bibliotecas e os requisitos de execução do seu software já dentro do script, e você consegue replicar facilmente um ambiente de execução no qual você testou. Então, a gente tem, por exemplo, no Docker, a gente define um Dockerfile em que a gente define esses comandos, qual é a nossa imagem base, qual é o setup do nosso SO virtual e o que a gente precisa instalar, o que a gente precisa chamar dentro desse ambiente. E para facilitar esse processo também, a gente pode ter scripts que já dá o build e já faz o run, porque a gente não precisa ficar chamando esses comandos, a gente já define isso de forma padronizada. Então, no build a gente gera essa imagem e utilizando o Docker Run a gente seta os parâmetros e faz o mapeamento necessário para gerar o container que vai ser baseado naquela imagem. Então a gente seta a pasta de trabalho, qual vai ser o nome, a porta que vai estar mapeada para o nosso ambiente virtual e do nosso SO original, e o mapeamento dos volumes que a gente quer repassar do nosso sistema para o nosso SO virtual. E a gente consegue ter replicabilidade de forma bem simples. Então, se a gente roda o script que dá o build, ele vai gerar, vai baixar a imagem base, vai fazer a instalação. Então, num primeiro momento vai ser demorado, porque ele vai estar configurando todo o ambiente. Se a gente já utiliza uma imagem base que já está no sistema, então ele já pula esses passos e consegue criar de forma mais rápida. Vai gerar os passos de instalação que a gente define no Dockerfile. E quando a gente der o Docker Run, isso vai estar instanciado e aí a gente vai ter acesso ao nosso ambiente virtual. E dentro dele a gente pode utilizar como se a gente estivesse no nosso sistema. Mas nada do que a gente fizer vai ser mapeado de fato para o nosso SO do nosso device. Vai ser mapeado para o nosso SO virtual que está sendo executado nesse container. E a gente não muda nenhuma configuração do sistema, enquanto garante que a gente tem todos os arquivos necessários para executar o nosso código. E ainda da mesma forma que a gente tem para o SO, se a gente faz esse mapeamento da porta antes de gerar, antes de criar o container, a gente pode utilizar também o notebook dentro do Docker e ter essa visualização dos notebooks dentro do nosso SO virtual. Então ele vai funcionar da mesma forma como se a gente tivesse no SO host. E aí, para finalizar, a gente tem alguns exemplos também de pruning e quantização. Esses exemplos foram feitos no PyTorch. Então, no exemplo de pruning, a gente utilizou a rede MobileNet, que a gente utilizou para todos esses exemplos. A gente tem a arquitetura aqui definida e a gente faz o pruning num conjunto de features específico. Então, pega os pesos da convolução da última camada de features da MobileNet. Então, a gente tem esse parâmetro de peso e os parâmetros contidos nesse módulo e faz um pruning randômico de 30% dos valores desse kernel.
E se a gente visualizar, quando a gente faz o prune, a gente tem um parâmetro de peso do nosso módulo. O prune ele vai alterar esse parâmetro, a gente vai ter o weight origin, que é o correspondente aos valores que a gente tinha, e a gente vai ter a adição de weight mask, que vai dizer pra gente quais os pesos que a gente vai ativar ou desativar no processo de pruning. E se a gente, o weight vira um atributo simples do módulo, e aí se a gente visualizar, a gente tem os valores que a gente tinha, e vamos ter vários valores zerados, que é para a gente gerar a esparsidade e tentar otimizar a parte de execução no device. Ele vai identificar quando for fazer a predição, vai juntar os valores de predição, como a gente viu na parte de pruning. E os valores eles vão ser alterados. Ao invés da gente ter o atributo weight, a gente vai ter weight origin e weight mask. E aí, se a gente quiser transformar o pruning no pruning definitivo, a gente atribui o weight com esses valores, ajustando o weight origin com a máscara que ele vai gerar. E a gente faz esse processo de pruning. Então, todas as sequências de instruções e código está disponível no repositório para vocês verem em detalhe depois. Da mesma forma que a parte de quantização. Então, na parte de quantização, a gente também usa a MobileNet. Então, a gente tem a quantização dinâmica do PyTorch, e a quantização específica na camada linear. A gente avalia as mudanças que essa quantização tem no nosso modelo. E a gente avalia também aumentando o número de unidades na camada linear para ver o impacto da quantização numa camada maior. Como a gente estava usando duas classes, teriam uma quantização com menos efeito, mas a gente também pode fazer na arquitetura inteira. Então a gente tem um exemplo também de quantização durante o treinamento, e aí a gente avalia quanto isso muda no arquivo final que é gerado. Então a gente tem um modelo original que tem 9 megas e o nosso modelo quantizado com 2 megas. Então todo esse processo de quantização a gente tem o tutorial disponível no PyTorch, e isso está mapeado também no nosso código com o caso específico da MobileNet. E a gente tem a quantização pós-treino, a quantização dinâmica e a quantização que a gente usa fazendo a calibração dos exemplos durante o treinamento. E aí esses são alguns dos exemplos que a gente tem disponível para entender como é que funcionam esses algoritmos